Isabela foi humilhada, agredida e acusada de um crime que não cometeu. Pelo seu próprio pai, marido, madrasta e irmã postiça. Um ano depois, eles não imaginavam que estariam prestes a pagar com a mesma moeda. Agora, antes de começar, se você gosta de conteúdos como este, já vai deixando seu like e se inscreva no canal e comente aí embaixo o que achou desta história. A sua opinião é muito importante aqui para nós, do canal Histórias Comoventes. Agora sim, podemos começar. No dia em que as famílias Almeida e Belmonte se uniram pela comemoração do 10º aniversário de casamento de Isabela Almeida e Alexandre Belmonte, o céu parecia refletir a tragédia que se desenrolava, pois um incêndio feroz consumia o salão, tingindo o horizonte com tons de vermelho e laranja, enquanto labaredas famintas devoravam tudo no seu caminho. Isabela Almeida, vestida com todo o seu esplendor, observava em desespero enquanto seu marido, Alexandre Belmonte, heroicamente carregava Lara Almeida nos seus braços, navegando pelo calor escaldante. Sem olhar para trás uma única vez, presa sob uma enorme tela caída, Isabela estava imobilizada. Seus olhos cheios de lágrimas de frustração e medo, o ar se tornava cada vez mais rarefeito e a sensação sufocante de que essa poderia ser sua última respiração tomou conta de Isabela, enquanto sua visão escurecia e sua mente flutuava entre a realidade e o abismo do inconsciente. Foi quando, no meio da fumaça espessa, uma figura surgiu. Braços firmes ergueram Isabela sem esforço, e ela sentiu o peito do homem contra seu ouvido, o compasso firme do coração dela, trazendo um estranho conforto em meio ao caos. Enquanto tateava cegamente pela escuridão, suas mãos trêmulas tocaram algo pegajoso. Sangue. O homem que a segurava hesitou por um breve instante, mas logo relaxou, permitindo que ela se agarrasse a ele. O vento, impiedoso, chicoteava a pele dela, e aos poucos, o calor abrasador deu lugar a uma brisa fria. Isabela tentou focar sua visão, se esforçando para reconhecer o rosto do seu salvador. Entre as sombras e a fumaça, um detalhe chamou sua atenção. Uma pinta marcante próxima ao olho direito dele. Algo na sua mente se acendeu, uma lembrança distante tentando emergir, mas antes que pudesse processá-la, a escuridão voltou a envolvê-la. Antes de perder completamente a consciência, ela ouviu uma voz firme e serena. Senhor, a ambulância chegou. A família Almeida já está a bordo. Precisamos ir imediatamente. Seu braço requer cuidados urgentes e, além disso, hoje é o aniversário de casamento da senhora Almeida. E se as pessoas a virem com outro homem, será assunto do momento. Isabela despertou do seu sono inquieto num quarto de hospital frio e simples. Lá fora, a lua cheia iluminava o céu noturno, lançando sombras pálidas pelas frestas da cortina. Seu primeiro instinto foi procurar por Alexandre, mas o espaço ao seu lado estava vazio, e as dores no seu corpo a lembravam do que havia acontecido. Seus ferimentos eram graves, uma costela quebrada e um corte profundo na bochecha esquerda, irregular o suficiente para que o médico alertasse sobre a possibilidade de uma cicatriz permanente se os cuidados não fossem precisos. Quando o dia começou a nascer, o médico retornou para avaliá-la. Olhando ao redor do quarto vazio, ele indagou: "Onde está a sua família?" Isabela soltou um riso breve, sem humor, balançando a cabeça. Ela já havia tentado ligar para Alexandre diversas vezes, mas as chamadas foram ignoradas. O médico suspirou e aconselhou: "Tente se movimentar o mínimo possível, porque seus ferimentos podem piorar se você for imprudente. Se não houver ninguém para te ajudar, podemos providenciar um cuidador." Antes que Isabela respondesse, uma jovem enfermeira,
que organizava alguns materiais próximos, ergueu o rosto e perguntou: "Você não é a esposa do caso do incêndio que saiu em todas as manchetes? Seu marido não está aqui com você?" O comentário fez com que a enfermeira-chefe, que até então permanecia discreta no canto da sala, pigarreasse e lançasse um olhar de advertência para a colega. Aproximando-se, ela murmurou: "Na verdade, ele está aqui no hospital, na ala VIP, exclusiva, mas cuidando de outra pessoa." Os olhos da jovem enfermeira se arregalaram de incredulidade. "Como é que é?" Mas a garota só teve um arranhão na mão. Isabela era quem precisava de cuidados. A enfermeira-chefe balançou a cabeça. "Tem uma equipe inteira lá em cima cuidando dela. Não parece injusto?" As palavras ecoaram na mente de Isabela como um golpe silencioso, e uma onda de humilhação e desespero tomou conta do seu peito. Sentada na beira da cama do hospital, ela sentiu o sangue gelar nas veias, e um tremor sutil percorreu seu corpo. Se apoiando na parede para recuperar algum controle, ela se forçou a caminhar até o andar superior, onde ficava a ala exclusiva, destinada à elite. Parando na entrada, ela viu o homem que havia amado por uma década, alimentando sua irmã postiça, Lara. O olhar dela encontrou o de Lara por um instante, e a conexão entre eles era palpável. Catarina Almeida, sua madrasta, cobriu a boca com a mão enquanto chorava. "Pedro, será que isso é karma? Será que meus erros do passado estão assombrando nossa filha agora?" Pedro Almeida, pai biológico de Isabela e marido de Catarina, tocou gentilmente o ombro dela para confortá-la. "Não, Catarina, isso foi apenas um acidente infeliz, nada disso é culpa sua." "Papai, isso não foi um acidente", começou Lara com suas acusações. "Foi tentativa de assassinato. Isabela me odeia porque você e Alexandre sempre demonstraram mais carinho por mim. Ela é maliciosa. Nós éramos as únicas lá quando o incêndio começou e ela me empurrou, ela queria que eu morresse." Assim que terminou de falar, Lara desabou nos braços de Alexandre, enquanto as lágrimas rolavam pelo seu rosto num choro convulsivo. Catarina observou a mão arranhada da filha, antes de se virar para Pedro, buscando conforto nos braços dele. "Pedro, Lara pode não ter seu sangue, mas te acolheu como um pai de verdade. Quem poderia imaginar que esse amor traria tanto sofrimento para ela?" Pedro respondeu com pesar: "Abri mão de tantas coisas para manter Isabela satisfeita. Até prometi que não teria mais filhos depois de me casar com você. Mas nada parece ser suficiente para ela. O que mais ela quer de mim? Ela pode tirar tudo. Minha felicidade, minha paz, até minha vida, se for isso que ela deseja. Mas por que Lara precisa pagar esse preço? Ela não fez nada para merecer isso", disse Pedro. Isabela ouvia atentamente, seus olhos cheios de lágrimas. Isso não era verdade. Depois que sua mãe morreu, seu pai nunca havia feito nada pensando no bem-estar dela. Os soluços de Lara eram tão intensos que qualquer um que a visse acreditaria que era ela quem sofria com uma costela quebrada e um rosto marcado. Escondida nas sombras do corredor, Isabela ouviu cada acusação, cada palavra cortante que lhe foi direcionada. Diante dela, os dois homens que mais amava, seu pai e seu marido, consolavam Lara, a envolvendo em cuidado e proteção, enquanto para ela não havia uma única palavra de defesa. Seu peito apertou e um peso insuportável tomou conta do seu corpo. Mesmo debilitada, ela havia se esforçado para chegar até ali, mas agora, se sentindo esgotada e sem forças, se virou para partir. Cada passo de volta ao seu quarto parecia um suplício, um lembrete doloroso da realidade que agora enfrentava. Desde a morte da sua mãe, era como se ela tivesse perdido seu pai também. E seu marido, homem com quem cresceu e em quem confiava, tinha entregado seu coração a ele, deixando-o dela em pedaços.
Era uma traição cruel do destino. Quando a noite caiu, Alexandre entrou na enfermaria de Isabela, segurando um recipiente de comida. Seu passo firme cessou abruptamente na soleira da porta, e seu rosto se contorceu numa expressão de puro desprezo, como se o ar ali dentro fosse nojento demais para ser respirado. Os olhos afiados e gélidos do homem pousaram sobre Isabela, a perfurando como lâminas invisíveis. Ela sentiu um arrepio lhe percorrer a espinha, mas reuniu toda a força que ainda lhe restava para se erguer, ignorando a dor que latejava no seu corpo. Isabela tentou se explicar. Eu juro, não empurrei. Lara, ela me disse que tinha um presente de casamento para mim no depósito. Mas assim que entramos, o fogo nos cercou e a porta foi trancada por fora, disse Isabela. Com um olhar firme e um toque de impaciência, Alexandre murmurou. Isabela, pare com isso. Não faz sentido continuar fingindo. Você sempre odiou a Lara, por ser a favorita de todos, mas sabotar a festa do nosso casamento desse jeito? Eu nunca imaginei que você fosse capaz de algo tão monstruoso. Com a postura firme e a voz carregada de convicção, Isabela mantinha a calma ao encarar Alexandre. Isabela continuou. O armazém tinha câmeras de vigilância. Mesmo que o incêndio tenha danificado algumas, deve haver backups armazenados em algum lugar. Alexandre estreitou os olhos, sua expressão se fechando numa máscara de frieza. Chega! Você está apenas inventando desculpas para escapar dessa. As imagens das câmeras podem ser manipuladas. Não posso confiar numa única palavra sua. Você não passa de uma mulher manipuladora. O olhar de Isabela permanecia fixo nele, inabalável. A expressão de Alexandre era controlada, mas nos seus olhos ardia um brilho desafiador. Sempre que ele fitava alguém, parecia querer atravessar a alma da pessoa, desmontá-la por completo. Por mais de uma década, Isabela se agarrou à esperança ingênua de que, como o tempo, conseguiria derreter o coração gelado do homem. Mas ela nunca imaginou que terminaria assim. Vá e peça desculpas a Lara agora mesmo. A ordem soou cortante, como um vento impiedoso que varreu qualquer resquício de calor no ambiente. Isabela sentiu como se tivesse levado um banho de água fria, os sentidos atordoados pela frieza implacável de Alexandre, e a voz dela vacilou ao argumentar. Sou sua esposa. Por que você não acredita em mim? Isabela, já te disse. Peça desculpas. Se a Lara decidir levar isso ao tribunal, será você quem vai chorar implorando por misericórdia. As palavras afiadas de Alexandre foram como lâminas perfurando seu peito, rasgando as frágeis barreiras que Isabela ainda tentava manter de pé. Esses 10 anos de ilusões que ela havia confundido com amor e devoção não passavam de uma farsa cruel. Com um puxão bruto na gola da camisa dela, Alexandre a arrastou pelos corredores impecáveis em direção ao quarto de Lara. Atrás deles, uma enfermeira correu, a voz carregada de desespero enquanto ela avisava. A costela dela está quebrada. Ela precisa de repouso e cuidados adequados. O que você está fazendo é agressão. Mas Alexandre não lhe deu ouvidos. Isabela mal conseguia acompanhar seus passos apressados, tropeçando enquanto ele a puxava pelos corredores para dentro da ala VIP. O quarto tinha um clima quente e tranquilo. Lara estava deitada na cama, sua expressão serena, enquanto Catarina, sentada ao lado, lhe oferecia pedaços de fruta. Assim que Isabela entrou, Catarina ergueu os olhos por um instante, apenas para desviá-los logo em seguida, fingindo ignorar sua presença. O rosto de Pedro se contorceu em repulsa assim que a viu. Como ousa aparecer aqui? Você tem ideia do estado da sua irmã? Um frio gélido se espalhou pelo peito de Isabela. Ela ergueu o olhar para o pai e perguntou: Pai,
Você esqueceu que sou sangue do seu sangue? Ou esqueceu a promessa que fez depois que mamãe nos deixou? Disse que nunca se casaria de novo, que cuidaria de mim. É assim que cumpre essa promessa? A expressão de Pedro vacilou por um instante, a testa se franzindo num claro sinal de irritação, enquanto ele olhava para Isabela. Você destruiu tudo e agora quer me arrastar junto? Desde quando ficou tão ousada, a ponto de achar que pode me enfrentar assim? Do outro lado do quarto, Lara repousava na cama do hospital, mas apesar da suposta fragilidade, havia algo teatral nos seus gestos. Com um exagero quase ensaiado, ela pressionou as mãos contra o peito, como se o ar lhe faltasse. De repente, Isabela, você quer que o papai envelheça sozinho? Imagina ele naquela casa enorme, sem ninguém para cuidar dele quando estiver doente, sem sequer alguém para lhe servir um copo d'água. Após um breve silêncio, Lara se voltou para Alexandre. Alexandre, você realmente acredita que eu começaria um incêndio só para acabar com minha própria vida? O peso da pergunta pairava no ar, enquanto Alexandre permanecia calado, os traços do rosto se tornando cada vez mais sombrios. Quando finalmente falou, sua voz saiu fria, cortante. Isabela, se ajoelhe e peça perdão a Lara. Isabela se virou lentamente para encará-lo, seu olhar desafiador. O que lhe dava o direito de exigir isso dela? De repente, Catarina saltou da cadeira e avançou sem hesitação. O estalo seco ecoou pelo quarto, quando sua mão encontrou o rosto de Isabela num tapa forte e certeiro. O choque percorreu o corpo de Isabela, mas antes que pudesse se recompor, Catarina desabou em prantos, os ombros sacudindo com o peso das emoções. Ainda tem a audácia de acusá-la? Minha pobre menina, a culpa é minha. Eu nunca deveria ter me tornado sua madrasta. Tudo isso aconteceu por minha causa. Pedro sentiu um aperto sufocante no peito ao ver o desespero de Catarina. Sem pensar duas vezes, ele avançou em direção a Isabela e também desferiu um tapa firme contra seu rosto. O impacto a lançou para trás, seu corpo se chocando contra a parede, enquanto ela lutava para manter o equilíbrio. Atordoada, Isabela ficou contra a parede, sua mente girando com um turbilhão de pensamentos. Havia uma fagulha de esperança nos seus olhos marejados enquanto ela fitava Alexandre. Isso era uma súplica silenciosa para que ele a defendesse, para que dissesse ao menos uma palavra no seu favor. Mas sua esperança se desfez no instante em que ouviu a voz dele, fria e implacável. Peça desculpas agora, ou eu chamo a polícia. Isabela, você está sendo acusada de tentativa de homicídio. Sabe o que isso significa, não sabe? Isabela havia se preparado para essa resposta, mas mesmo assim, sentiu como se uma lâmina afiada rasgasse seu coração sem piedade. Como alguém poderia dedicar uma década inteira a um amor, apenas para descobrir que, no fim, não significava nada? 10 anos investindo sua alma, sua confiança, cada parte de si nesse homem. E tudo que recebia em troca era a defesa inabalável dele para outra mulher. Sim, chame a polícia, disse Isabela com firmeza. A voz de Catarina explodiu no ambiente, carregada de fúria. Com mãos trêmulas, ela agarrou o celular, os dedos apertando o aparelho com força. Deixe que eles lidem com essa assassina. Em meio ao caos, um detalhe quase passou despercebido, mas não por Isabela. O leve aperto que Lara deu na mão de Catarina após a declaração, um gesto sutil, mas repleto de significado. Por um instante fugaz, seus olhares se encontraram, trocando algo silencioso e implícito. Foi o suficiente para que Catarina hesitasse, sua determinação vacilando. A voz de Lara se ergueu, suave e repleta de consideração fingida. Alexandre, sei que você se importa comigo, mas esse é um assunto da nossa família.
Chamar a polícia pode resultar na prisão da minha irmã, e isso mancharia a reputação da nossa família. É a última coisa que desejo. Havia um brilho astuto em seus olhos, e então Lara disse: talvez o melhor seja simplesmente deixar isso para lá. Ao ouvir isso, Pedro se remexeu inquieto. Alexandre, por sua vez, franziu a testa, ponderando então. Seus olhos frios encontraram Isabela, a cortando como gelo, enquanto ele ordenava: não podemos simplesmente deixar isso para lá. Peça desculpas. Agora, se ajoelhe e implore por perdão. Apesar da dor cortante que irradiava da sua costela quebrada, Isabela se recusava a ceder e mantinha a postura ereta, a respiração pesada, mas controlada, determinada a não demonstrar fraqueza diante de quem a queria ver no chão. No fundo, uma verdade cruel se desenhava com clareza assustadora. Sua dor não passava de entretenimento para alguém que jamais a amara. Já disse que não fiz nada de errado. Sou inocente e não vou me ajoelhar, muito menos pedir desculpas. Antes que ela pudesse se preparar, a bofetada de Pedro ardeu na sua pele como fogo, fazendo sua cabeça virar bruscamente para o lado. Atordoada, ela cambaleou, as pernas vacilantes lutando para sustentá-la. Mas ele não lhe deu tempo para se recompor, pois o chute nas suas costas foi brutal, lhe arrancando o pouco equilíbrio que restava. O impacto a lançou de joelhos, e o baque seco ecoou pelo ambiente. Uma onda de dor subiu impiedosa dos seus joelhos, até o peito, lhe arrancando um arquejo trêmulo. Seus braços fraquejaram e suas mãos se apoiaram no chão frio, buscando um ponto de ancoragem. Sob a bandagem que envolvia seu tronco, o sangue voltou a escorrer, tingindo o tecido branco com um vermelho vívido e alarmante. Na soleira da porta, a enfermeira observava a cena, o rosto tomado por um misto de incredulidade e indignação. Por fim, incapaz de permanecer inerte diante da brutalidade, ela se apressou em direção a Isabela, se ajoelhando ao seu lado para ajudá-la. Em seguida, ela ergueu os olhos para Alexandre, sua expressão carregada de reprovação enquanto ela dizia: vi a ficha dela. Você é o marido dela, não é? Um casamento deveria ser um vínculo de proteção mútua. Como pode tratá-la dessa forma? Ela está gravemente ferida. Se não receber os cuidados adequados, essa lesão pode persegui-la pelo resto da vida. Eu me recuso a aceitar alguém tão cruel como minha esposa. Alexandre lançou um olhar gélido e desdenhoso para Isabela, que ainda estava caída no chão. Seu semblante permanecia impassível, carregado de escárnio, como se ela não passasse de um incômodo insignificante. Isabela, o que aconteceu hoje não pode simplesmente ser ignorado. Lara pode até ser indulgente, mas suas ações foram graves. Você precisa enfrentar as consequências. Você ficará ajoelhada aqui até reconhecer seu erro. Então ele se voltou para Pedro. Senhor Almeida, imagino que o senhor compreenda a necessidade disso. Com um aceno firme, Pedro concordou. Sem dúvida, ela precisa refletir sobre o que fez. Estou totalmente de acordo. Um chamado do médico interrompeu a cena, convocando os membros da família para fora da sala, deixando para trás apenas Isabela e Lara. O silêncio denso foi quebrado pelo som suave da respiração ofegante de Isabela, que lutava para se manter, ereta apesar da dor que irradiava das suas pernas. Lara, sentada confortavelmente na cama do hospital, cruzou os braços e a observou com um sorriso carregado de desprezo. E daí que você é a filha biológica do papai? Olhe bem para você ajoelhada diante de mim. Eu amo o Alexandre. E se ele não for meu, pode ter certeza de que não será seu. Sem que Lara percebesse, Isabela deslizou a mão esquerda no bolso e apertou discretamente o botão de gravação no seu celular. Sua tez pálida
estava encharcada de suor, cada gota escorrendo pela sua testa úmida e tensa. Sustentando o olhar de Lara, Isabela exigiu com a voz firme e clara: "Então, foi você por trás do incêndio o tempo todo, não foi?" "Sim, fui eu." O armazém estava encharcado de gasolina, cheio de explosivos, pronto para explodir no instante em que você chegasse. "E de que adianta se você for atrás dos backups das filmagens, Isabela? Acha mesmo que alguém vai acreditar em você? Vão dizer que as imagens foram manipuladas. Papai e Alexandre deixaram bem claro hoje. Eles acham que você é uma inútil, que não vale nenhum pingo de confiança." "Lara", declarou com um sorriso vitorioso, a voz carregada de arrogância. Em seguida, ela se recostou na cama do hospital, se deleitando com o sabor da vitória. "Fique de joelhos. Isabela, você vai se ajoelhar diante de mim assim para sempre." Ela ordenou e cruzou as pernas. Isabela tentava se erguer, mas seu corpo parecia afundar sob uma força invisível. O suor escorria pela sua testa, pingando no chão frio. Seu coração estava em frangalhos e, entre os cacos, sua última centelha de esperança sumiu. Ela havia pensado que, dada a meticulosidade de Alexandre, ele poderia enxergar a verdade caso se atentasse aos detalhes. Mas a realidade era cruel. Ela havia dado a Alexandre crédito demais. O som dos sapatos de couro de Alexandre ecoou pelo quarto, enquanto ele se aproximava e fixava seu olhar frio e implacável em Isabela. Já está pronta para pedir desculpas? A dor latejava dentro de Isabela, nublando sua mente e fazendo sua consciência vacilar. Seu corpo tremia, mas ela ergueu a cabeça, o encarando com olhos que ainda carregavam resquícios de esperança. "Você ao menos considerou todos os ângulos dessa situação." "Pelo amor de Deus, Alexandre, eu sou inocente", suplicou Isabela. Sua voz saiu fraca, quase um sussurro. Uma risada desdenhosa cortou o ar como uma lâmina afiada, carregada de desprezo. O frio da indiferença dele a envolveu por completo. "Ah, Isabela, pare com essa patetice. Apenas admita o que fez, não importa mais, vamos acabar logo com esse casamento. Estou farto de perder meu tempo com alguém tão cruel quanto você." As palavras foram um golpe, a atingindo no peito como um soco invisível, fazendo-a desmoronar. Uma onda de desolação tomou conta dela. "Pela última vez sou inocente", disse Isabela. A mulher respirou fundo, tentando reunir cada fragmento de força que ainda possuía. Com dificuldade, ela se apoiava na parede tentando se reerguer. O rosto, abatido, mas os olhos brilhando com uma chama indomável. Ela então fixou seu olhar em Alexandre, articulando cada palavra com precisão. "Por mim tudo bem, aceito o divórcio com prazer. Por que eu iria querer um marido cego demais para enxergar a verdade?" Sem esperar qualquer resposta, ela conseguiu se levantar e se virou e seguiu para seu quarto. Os murmúrios dos pacientes ao redor formavam um zumbido abafado, mas Isabela mal prestava atenção. Sua respiração ofegante e as lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto ela se arrastava com dificuldade pelos corredores do hospital. Assim que Isabela chegou no quarto, sentou-se na cama com dificuldade e pegou o celular e, em vez de uma ligação, ela digitou uma mensagem curta e direta: "Mande alguém ao hospital para me buscar." A resposta veio quase imediatamente: "Estou a caminho." O tempo passava e sua condição só piorava. Isabela ardia em febre. Quando Eliana Soares finalmente apareceu, Eliana era sua melhor amiga e confidente. Ela nunca aceitou a ideia de Isabela largar sua vida e sua carreira para se dedicar a ser a esposa perfeita para um homem como Alexandre. Na verdade, Eliana nunca gostou dele. Eliana cerrou os punhos, a frustração evidente no seu semblante. Eles enlouqueceram. Escolher aquela inútil no seu lugar? Vou acabar com eles agora mesmo.
A fúria transbordava da sua voz, enquanto ela pegava o celular, os dedos já discando um número. Mas antes que ela pudesse completar a chamada, Isabela, mesmo debilitada, colocou a mão sobre a dela e pressionou o botão para encerrar. Transbordando. Irritação, Eliana exclamou. Isso é violência, Isabela. Você foi ferida, agredida e injustiçada. Vai mesmo perdoar Alexandre e toda aquela corja depois de tudo o que fizeram com você? O olhar de Eliana então pousou sobre as bandagens manchadas de sangue fresco e o nó na sua garganta se desfez, enquanto lágrimas começavam a rolar pelo seu rosto. Inspirando fundo, ela segurou Isabela com firmeza, a ajudando a se levantar. Vamos, sair daqui primeiro. Na hora certa lidaremos com eles. Observando o estado enfraquecido de Isabela, jogada em uma cama misturada com outros pacientes na ala menos favorecida do hospital ardendo em febre, enquanto Lara repousava no leito da ala VIP, Eliana acenou com a cabeça, suas lágrimas se misturando com uma determinação feroz. Eles vão pagar pelo que fizeram com você. Você não pode deixar isso barato. Isabela, por sua vez, permanecia imóvel. Algo dentro dela havia se quebrado de uma vez por todas, mas ao mesmo tempo, uma sensação de liberdade a envolvia. A partir deste momento, ela decidiu reservar seu coração para aqueles que realmente a amavam. A antiga Isabela, aquela que se deixava ser ferida e manipulada, havia perecido nas chamas. Os olhos de Eliana se arregalaram, a surpresa tomando conta do seu rosto. O quê? Enquanto Isabela, sem pressa, levantava o celular e, com um sorriso discreto, mostrou a gravação. Definitivamente não. Com a mesma calma impassível, Isabela guardou o celular no bolso e, quase sem emoção, declarou: Decidi. É hora de finalizar o divórcio. Eliana ficou em silêncio por um momento, atônita, a boca entreaberta, como se tentasse processar o que acabara de ouvir. Então, Isabela, com um sorriso brincalhão, empurrou o queixo de Eliana para cima. Peça ao departamento jurídico para preparar um acordo de divórcio para mim. O brilho de excitação que surgiu nos olhos de Eliana não passou despercebido. Isabela levantou uma sobrancelha, o olhar impassível enquanto Eliana quase saltava da cadeira, os olhos arregalados de incredulidade. Você realmente voltou a si? Estava começando a achar que aquele imbecil ia te arruinar para sempre. Eliana, com um gesto exagerado, colocou a mão sobre o coração. Isabela a observou em silêncio por um momento, antes de deixar escapar uma risada curta, sem humor, perguntando: Eu realmente estava tão perdida antes? Eliana se tornou mais séria e acenou com veemência, como se não houvesse dúvida nas suas palavras. Sim, você estava completamente perdida. Isabela não respondeu imediatamente, mas por dentro, uma reflexão sobre o passado a dominou. Sim, por tanto tempo, o amor por Alexandre a engolira de forma avassaladora. Uma década inteira de um amor impossível, que a transformara numa sombra de si mesma. Por um mísero gesto de atenção, ela se humilhara repetidamente, como uma criança, à procura de carinho. Comovida pela libertação de Isabela, Eliana enxugou uma lágrima e pegou o celular e entrou em contato com a equipe jurídica da empresa. O advogado sério do outro lado da linha estava pronto para agir. Qual compensação você busca de Alexandre? Isabela, sem hesitar, respondeu, com uma frieza que até surpreendeu a si mesma: Não quero o dinheiro sujo dele. Desde que perdera a mãe aos 5 anos, Isabela aprendeu na dor a não esperar nada de ninguém. Cresceu se virando sozinha, enfrentando cada obstáculo com determinação silenciosa. Enquanto muitos da sua idade ainda sonhavam com o futuro, ela já o construía com as próprias mãos.
Com inteligência afiada e uma vontade férrea, ergueu uma marca de prestígio internacional, conquistando uma fortuna fora do país antes mesmo de atingir a maioridade. Mas, para o mundo, e principalmente para sua família, a verdadeira identidade por trás da marca mais famosa permanecia um mistério bem guardado. A ideia de depender de algo ou alguém, especialmente de Alexandre, era um insulto à sua trajetória. Para Isabela, aquilo soava como uma piada cruel e sem graça. Afinal, aqueles que a desprezaram no passado eram ingênuos demais para perceber do que ela realmente era feita. Eles a comparavam com Lara, frágil, sem ambição, uma mulher destinada a aceitar a vida confortável de esposa submissa, presa ao poder de um marido ou à proteção de uma família. Quanta ingenuidade! Isabela nunca se curvaria a ninguém. 5 meses se passaram desde aquela noite que mudou tudo. Agora, Isabela estava completamente recuperada da costela quebrada. O procedimento cirúrgico delicado, aliado a um tratamento intensivo e inovador, havia apagado qualquer vestígio da cicatriz em sua bochecha esquerda. Como se o passado não tivesse deixado marcas visíveis, apenas as cicatrizes invisíveis em sua alma. Desde o início, Isabela foi categórica com seu advogado. A audiência de divórcio só aconteceria quando estivesse totalmente curada. E, finalmente, o dia tão esperado chegaria amanhã. Amanhã ela se livraria de uma vez por todas daquele idiota do Alexandre. Porém, havia algo que não saía de sua mente. Um mistério que a assombrava silenciosamente. Quem era o homem que a salvou do incêndio? Naquela noite, entre a dor e o caos, ela estava machucada demais para distinguir seu rosto. Tudo era um borrão de fumaça e desespero. Mas um detalhe permaneceu vívido em sua memória. A pinta marcante próxima ao olho direito dele. Por um breve instante, quando seus olhos encontraram aquela marca, um sentimento estranho a preencheu. Uma familiaridade inquietante, antes que a escuridão a engolisse e ela perdesse a consciência. Desde então, essa lembrança voltava, sem ondas, como um sussurro persistente, despertando perguntas para as quais ela ainda não tinha respostas. Isabela balançou a cabeça, afastando os pensamentos enquanto caminhava em direção ao luxuoso hotel onde estava hospedada. Seus passos eram firmes, carregando uma confiança recém-descoberta. Mas sua mente ainda vagava por lembranças que, até pouco tempo, pareciam inabaláveis. Por anos, ela acreditou que se separar de Alexandre a destruiria. Imaginava que seu coração se partiria ao tomar a decisão de deixá-lo. Ele era o centro do seu mundo, ou pelo menos foi o que ela se forçou a acreditar. Mas agora, vivendo a realidade, a verdade a surpreendia. Não havia dor, não havia arrependimento. Apenas um alívio profundo e libertador, como se um peso esmagador tivesse sido arrancado de seus ombros. Por tanto tempo, ela se iludiu ao acreditar que Alexandre fosse a razão da sua felicidade e, naquele instante, compreendeu algo que antes parecia impossível. Deixar Alexandre para trás era mais fácil e necessário do que jamais imaginou. Agora era hora de retomar as rédeas de sua vida. Isabela suspirou, prestes a entrar no hotel quando, de repente, algo a fez parar. Ela levantou os olhos e ficou paralisada, tomada por um choque súbito. À sua frente, na entrada, estavam os membros mais importantes da equipe de design da Elite Luxo. Eram as mesmas pessoas que no início confiaram nela, uma jovem cheia de sonhos. Quando a empresa ainda dava seus primeiros passos, eles estiveram ao seu lado a apoiando, mas tudo mudou no momento em que ela escolheu se casar com Alexandre. Na época, eles haviam insistido, com palavras carregadas de preocupação,
que Alexandre não era o homem certo para ela. Mas Isabela ignorou completamente os avisos, convencida de que o verdadeiro amor justificava qualquer sacrifício, que valia a pena atravessar qualquer distância, sem arrependimentos ou hesitações. Assim ela deixou tudo para trás para viver à mercê daquele homem. Agora, ao olhar para trás, com o peso das memórias sobre seus ombros, ela percebia o quanto sua confiança fora ingênua. De pé diante de sua equipe, os lábios de Isabela se curvaram em um sorriso discreto, enquanto seus olhos brilhavam, pesados pelas lembranças que voltavam como uma avalanche. Cada rosto familiar diante dela parecia ecoar o caminho árduo que percorreu até ali. Os membros da equipe estavam perfeitamente alinhados, irradiando entusiasmo e respeito. A saudação calorosa ressoou no ambiente. Bem-vinda de volta. Palavras simples, mas que carregavam um significado profundo para quem havia lutado tanto para retornar em seus próprios termos. Após cumprimentar a todos com a postura firme de quem agora sabia o próprio valor, Isabela caminhou em direção ao seu escritório, um espaço que, por anos, permaneceu vazio, à espera de seu verdadeiro lugar. A porta se fechou atrás dela, e o silêncio que se instalou trouxe um peso familiar. Poucas lembranças guardava daquela sala, afinal. A maior parte do seu trabalho sempre aconteceu fora do país, onde seu talento floresceu longe dos olhos críticos de quem a subestimou. Mas agora, de volta ao centro do poder, havia algo que precisava ser feito antes de partir novamente: limpar seu nome. E desta vez, sob seus próprios termos. Com um gesto decidido, Isabela acionou o interfone e convocou um de seus colaboradores, mais confiáveis, Murilo. Pode entrar, disse a voz firme e inabalável. A porta se abriu em silêncio e o homem entrou, a postura impecável e a expressão neutra, como se nada pudesse surpreendê-lo. Isabela, o que posso fazer por você? Perguntou Murilo, a voz calma, quase monótona, mas os olhos atentos denunciavam que ele sabia. Algo grande estava prestes a acontecer. Isabela enviou a gravação que fizera de Lara no hospital para ele, declarando: quero que essa gravação, junto com as imagens de vigilância, sejam transmitidas em todos os meios de comunicação durante a semana inteira, começando amanhã pela manhã. Ele, atento e sem hesitar, fez um gesto afirmativo com a mão, sinalizando que tudo seria cumprido conforme solicitado. No dia seguinte, Isabela estava pronta para assinar o divórcio. Do lado de fora do cartório, Isabela parou na entrada, sua presença imponente, em um vestido branco que destacava sua figura esguia e acentuava suas longas pernas. Ela não precisava fazer esforço algum para atrair olhares, porque sua postura falava por si mesma, fazendo com que o movimento ao seu redor se tornasse meramente um pano de fundo para a sua figura central. Do outro lado da rua, sob a sombra de uma árvore, Alexandre observava a cena em silêncio, sentado em seu carro. Seus olhos estavam fixos em Isabela, e ele não pôde evitar franzir a testa ao notar os olhares admirados que ela atraía dos transeuntes. Enquanto Isabela afastava o 10º homem que tentava chamar sua atenção, pedindo seu número, Alexandre abriu a porta do carro e saiu. Isabela viu de longe seu rosto impassível, uma expressão fria que já era familiar para ela. No passado, essa indiferença a atingia profundamente, mas agora ela mal conseguia se incomodar. Com um tom casual, ela se virou e disse: vamos logo. Mas antes que pudesse dar mais um passo, Alexandre estendeu a mão e, como um gesto firme, agarrou, seu pulso impedindo sua partida. O rosto de Isabela se transformou em uma carranca, e com um movimento brusco, ela se libertou, dando um passo para trás. O semblante de Alexandre escureceu ainda mais, seu tom agora grave, carregado de um aviso.
implacável. Você tem certeza de que quer continuar com esse divórcio? Lembre-se, nem tudo na vida oferece uma segunda chance. Sem perder tempo, ela pegou os 2 formulários de um funcionário próximo, seus dedos rápidos e firmes ao preenchê-los, como se estivesse finalmente conquistando um pedaço de liberdade. O ritmo das suas ações contrastava com a rigidez de Alexandre, que a observava com olhos afiados, medindo cada movimento. Estou te dando uma última chance. Admita que foi você quem causou o incêndio naquele dia. Se ajoelhe e peça desculpas a Lara. Se fizer isso, talvez eu considere deixar isso passar. A expressão de Alexandre era de uma severidade implacável. Ele falava com a confiança de quem acreditava ter a verdade absoluta, como se fosse o juiz e o justiceiro de sua própria causa. Não perca seu tempo. Meus joelhos não se dobram a ninguém. Isabela declarou num tom firme, enquanto deslizava os documentos preenchidos para Alexandre. Os olhos do homem se estreitaram enquanto ele vasculhava os papéis, sua expressão se tornando mais sombria a cada linha que examinava. Tudo estava em ordem, exceto pelas assinaturas. A raiva queimava em seu olhar, tornando seus olhos quase imperceptíveis sob a intensidade do ódio que refletiam. Como Isabela podia ser tão petulante, logo ela, que sempre rastejou atrás dele por uma migalha de seu afeto? Isabela, você realmente acha que pode passar por cima de mim? Vou ser claro caso você tenha dúvidas. Se está esperando 1 centavo do meu dinheiro em troca desse divórcio, pode esquecer. Com uma calma que parecia desafiar a raiva de Alexandre, ela apontou para a linha onde deveria assinar. Sua voz fria e distante, como se tudo isso não passasse de um jogo entediante para ela. Ah, por favor, essa quantia miserável deixe que Lara... Fique com ela. Quem sabe talvez consiga pagar suas contas hospitalares um dia. A testa de Alexandre se franziu, uma ruga se formando entre suas sobrancelhas, enquanto ele refletia sobre as palavras dela. A ideia de Isabela assinar o divórcio sem um acordo sequer, sem conseguir nada em troca, parecia absurda, quase impossível. Entretanto, antes que ele pudesse elaborar qualquer resposta, Isabela já estava assinando o papel. Ela ergueu os olhos para encontrar os dele, e o sorriso que se formou em seus lábios era puro veneno. O que foi? Está em dúvida? Ou talvez esteja começando a perceber que não está pronto para me perder? Ela disparou, suas palavras cortando, com crueldade sarcástica. Alexandre estava prestes a rebater, quando Isabela o interrompeu bruscamente, levantando a mão com um gesto definitivo. Com a voz afiada como um facão e carregada de desdém, ela disparou. Guarde suas bobagens. A ideia de dividir um homem com outra mulher me dá nojo. É simplesmente patético. Essas palavras foram como um golpe direto no peito de Alexandre. O sangue parecia ferver nas suas veias, e seus olhos se estreitaram com uma intensidade cortante enquanto ele falava. É isso que você realmente quer? Enquanto a expressão serena de Isabela permanecia firme, Alexandre sentiu uma onda de determinação. Claramente ela precisava aprender sua lição. Ela realmente achava que poderia ir embora e voltar para sua vida como se nada tivesse acontecido? Divórcio, quando finalizado, não deixaria a vida dela mais fácil. Mesmo que se humilhasse, ela não conseguiria apagar a bagunça que havia criado. Alexandre pegou a caneta e, com traços rápidos e decididos, assinou o acordo de divórcio. E, em questão de momentos, tudo estava acabado. Do lado de fora da sala, um pequeno grupo de pessoas se reunia, trocando olhares e palavras, surpresas com a cena que acabaram de presenciar. Dá para acreditar? Até mesmo uma mulher tão deslumbrante quanto ela está se divorciando. E isso te parece justo? Eu adoraria saber qual tolo está disposto a se divorciar dela. Ele deve estar fora de si.
Olhe para esse cara. Ele não é nada demais. Por que as mulheres mais radiantes se contentam com homens assim? Que pena. Senhorita, vai querer se casar de novo? Conheço alguns CEOs muito ricos. Confie em mim, eles te tratariam muito melhor do que esse palhaço. Isabela esboçou um sorriso gracioso, sua expressão perfeitamente polida ao agradecer. Mas assim que se virou, seu olhar encontrou Alexandre a poucos passos de distância. Ele a observava com uma carranca severa, os traços endurecidos por uma raiva contida. Isabela, no entanto, dispensou sua expressão sombria com um simples olhar de desdém. Quando estava prestes a se afastar, sentiu seu pulso ser agarrado com força. A irritação crispou seus lábios e ela puxou o braço de volta, tentando se livrar do aperto. O tom de Alexandre era gelado, a frieza em suas palavras inconfundível. Você realmente acha que agir como uma criança mimada e pedir o divórcio vai resolver tudo? Você tem ideia do quanto a Lara tem sofrido? Ela é atormentada por pesadelos daquele incêndio há dias. O mínimo que você deveria fazer é se ajoelhar diante dela e implorar perdão. Já passou da hora de assumir a responsabilidade pelos seus erros. Por um instante, Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As palavras dele pairaram no ar como uma névoa fria, e tudo ao redor pareceu congelar. Ela fitou Alexandre, o homem que já conhecia por mais de uma década. No entanto, nesse instante, ele parecia um completo estranho. Um suspiro escapou de seus lábios, suaves e cansados, mas seus olhos começaram a brilhar com uma centelha desafiadora. Sabe, Alexandre, eu concordo plenamente. Quem comete erros deve pagar por eles. Um sorriso lento e calculado se desenhou em seus lábios. Lara que se preparasse, pois ela não sairia impune das consequências que estavam por vir. A aeronave da Elite Luxo decolou exatamente 1 hora depois, deixando para trás a paisagem familiar do país. Dentro da cabine luxuosa, Isabela se mantinha em silêncio, os olhos baixos, absorta em pensamentos que se desenrolavam como um turbilhão. A essa altura, a cidade inteira já devia estar fervilhando com manchetes e especulações sobre o áudio vazado e as imagens do incêndio. Essa era a explicação sobre quem comete erros deve pagar por eles, que Isabela havia mencionado a Alexandre, e com isso, qualquer vínculo que ainda existia entre eles seria desfeito, e não haveria mais obrigações, promessas ou expectativas, enquanto Isabela seguia para longe desse caos. Na sede do Grupo Duarte, o silêncio solene da sala de reuniões foi abruptamente interrompido por uma batida na porta. Os executivos trocaram olhares, alguns franzindo a testa diante da ousadia do secretário em interromper uma reunião de Rafael Duarte. Afinal, todos ainda se lembravam do destino do último assistente que cometeu um erro semelhante, uma transferência sombria para a Antártica. Enquanto alguns lamentavam internamente a sorte do jovem, ele se aproximou com passos firmes e sussurrou algo no ouvido do CEO, Rafael. Tem certeza? Por um instante, um brilho quase imperceptível cruzou o olhar de Rafael e a rigidez de sua expressão se suavizou levemente. Com um aceno firme, o secretário confirmou. Sim, senhor Rafael. O processo de divórcio foi finalizado. A sala, antes mergulhada em formalidade, agora pulsava com uma tensão diferente, uma curiosidade latente, quase elétrica. Divórcio? Mas de quem? O que estava acontecendo? Rafael se ergueu com determinação e ajustou os punhos da camisa antes de decretar, com a autoridade habitual. E isso encerra a reunião de hoje. César, organize o próximo voo para a Elite Luxo. A sala mergulhou em um silêncio sepulcral, os rostos dos executivos refletindo puro choque. Assim que Rafael deixou a sala,
Um dos executivos, incapaz de conter a curiosidade, avançou e segurou o braço de César. Isso foi inédito. Uma reunião de 5 minutos? O que pode ser tão urgente para o Sr. Duarte sair assim, sem dar explicações? Com a voz cheia de convicção, César respondeu: se tudo sair como planejado, o Sr. Duarte estará a caminho do altar em breve. As palavras pairaram no ar, deixando um rastro de espanto entre os executivos. Sim, eu amo Alexandre. Fui eu quem causou aquele incêndio. Mandei alguém encharcar o lugar com gasolina e, no final, ateei fogo. Prometi que ia destruir seu casamento. Como Alexandre. E daí, se você tem sangue, o sangue do papai correndo em suas veias? Mesmo assim, você está ajoelhada diante de mim. E do que adianta se você for atrás das imagens das câmeras de segurança, Isabela? Ninguém vai acreditar em você. Seu casamento é apenas o começo. Quando eu terminar, sua vida inteira estará em ruínas. A gravação que Isabela fez no hospital. De repente, a hashtag Verdade da esposa do incêndio explodiu nas redes sociais. Clipes de áudio entrelaçados com imagens de um incêndio furioso se espalharam como fogo em palha seca, inundando diversas plataformas. Lara e Catarina estavam no meio de uma reunião entre amigas, com mulheres da alta sociedade que prestigiavam a família Almeida e a família Belmonte, quando o vídeo controverso surgiu em sua tela. Sem querer, Lara tocou no play e sua própria voz dura e implacável ecoou pelo ambiente, cortando o burburinho das mulheres ali presente. O silêncio que se seguiu foi avassalador e, quando ela ergueu o olhar, percebeu que mais de 100 olhares estavam cravados nela, carregados de julgamento e choque. O calor lhe subiu ao rosto, tingindo suas bochechas de vermelho, e num gesto desesperado, ela sacudiu as mãos exclamando: essa não é a minha voz. Isso é uma calúnia. É a armação da Isabela para destruir minha reputação. Vocês veem agora do que ela é capaz? Ela é maldosa. Vou chamar a polícia imediatamente. Meia hora depois, uma análise profissional do vídeo e do áudio foi divulgada online. Os peritos foram categóricos. Tanto o áudio quanto as imagens das câmeras de segurança eram autênticos, sem qualquer sinal de manipulação. A confirmação caiu sobre Lara como um golpe brutal. As consequências foram imediatas e impiedosas, pois o nome de Lara se tornou sinônimo de escândalo e a repulsa do público foi avassaladora. Inacreditável! Nunca vi uma enteada tão audaciosa. Ela fez a verdadeira filha se ajoelhar. Isso é crueldade ou pura loucura? Essa Lara deve pagar. Ela tem que ir para a cadeia, lá é o lugar dela. E o que a fez pensar que poderia incendiar a festa de aniversário de casamento da irmã? Então Isabela era a inocente daquele incêndio? Toda aquela calúnia, todas aquelas acusações, mas agora está claro que ela não fez nada de errado. Que vergonha para eles! Ai, não esqueçamos da madrasta, esta é uma verdadeira bruxa. É realmente triste. Após a morte da mãe, agora Isabela perdeu o pai também. E sejamos honestos, será que Lara teria feito tantas coisas se Pedro Almeida não a tivesse mimado? Não se esqueçam de Alexandre. A esposa dele foi acusada injustamente e ainda assim ele ficou do lado de quem ateou fogo. O que está acontecendo entre Lara e ele, afinal? Que homem desprezível! Comentários inflamados se multiplicavam nas redes sociais quando, de repente, uma nova peça de fogo foi lançada. Uma imagem da certidão de divórcio de Alexandre e Isabela circulava pela internet. Nos comentários, a reação era unânime. A justiça foi feita. Alexandre deslizou os dedos pelo smartphone, acompanhando os tópicos mais discutidos do momento com uma expressão tempestuosa. Com um movimento brusco, ele lançou o aparelho contra a mesa
e latiu para seu secretário. E para que eu pago o salário da equipe de relações públicas? O secretário, hesitante, manteve o olhar fixo no chão antes de responder com cautela. Senhor Belmonte, tudo aconteceu de forma repentina. Nossa equipe está trabalhando para conter a situação. Parece que hackers foram os responsáveis por impulsionar essa exposição. E ainda não conseguimos neutralizar o ataque. A equipe de tecnologia está lidando com isso e esperamos resolver o mais rápido possível. Alexandre soltou uma risada amarga, repleta de incredulidade. Resolver o mais rápido possível? Não agora, não imediatamente. Mas o mais rápido possível? A essa altura, o país inteiro já tinha visto a notícia. Ele cerrou os punhos, sentindo a raiva subir como um incêndio descontrolado. E então murmurou: Isabela, dessa vez você realmente conseguiu me encurralar. Se ela havia cruzado a linha dessa maneira, não haveria perdão. E se ele queria voltar para ela, era melhor esquecer. Essa porta estava trancada para ele para sempre. A raiva de Alexandre atingiu seu limite. Postado diante da janela panorâmica, ele observava a cidade com um olhar gélido e penetrante, a mandíbula travada, as sobrancelhas fortemente franzidas e a postura rígida transmitiam uma aura intimidadora. Alexandre tentou ligar para Isabela, mas a ligação caiu direto na caixa postal. Um nó de frustração apertou seu peito. O que diabos? Ela estava aprontando agora. Ele pensou em mandar uma mensagem, mas ao abrir a conversa, percebeu que havia sido bloqueado. Os comentários online se espalharam como fogo em pólvora, consumindo a reputação de Pedro Almeida com uma velocidade devastadora. Cada novo post era mais cruel e implacável que o anterior, transformando sua imagem pública em cinzas. Ele, que sempre se orgulhou de manter a aparência de um homem respeitável, agora sentia-se incapaz de encarar qualquer um ao seu redor. As acusações eram ferozes, e cada palavra parecia um golpe certeiro em seu ego inflado. Diziam que Pedro Almeida favorecia descaradamente a enteada, enquanto sua própria filha, seu sangue, ele não hesitou em humilhar, acusando-a de um crime que ela nunca cometeu. Mas não parava por aí. O julgamento popular era impiedoso e explícito. Esse Pedro Almeida é um homem desprezível. Ele e o tal ex-marido Alexandre Belmonte deveriam ter seus negócios arruinados e acabar na miséria. Eles deveriam se ajoelhar e implorar perdão para a Isabela. A enteada e a madrasta? Um poço de falsidade. Todos deviam pagar pelo que fizeram. Esses eram apenas alguns dos comentários que martelavam na mente de Pedro, cada palavra ecoando como um lembrete incômodo do caos que ameaçava derrubar tudo o que ele construiu. Droga, murmurou entre os dentes cerrados, as mãos apertando os braços da poltrona de couro em seu escritório luxuoso. Se isso continuar, meus negócios podem ser arruinados, e era isso que realmente o atormentava. Não a filha que ele humilhou, não a injustiça que cometeu com sangue do próprio sangue. Para Pedro Almeida, nada disso importava. O que verdadeiramente lhe tirava o sono era o risco de perder sua posição na alta sociedade, um lugar pelo qual ele sacrificou tudo, até mesmo os laços familiares. Mesquinho, egoísta, frio. Esses eram os adjetivos que o definiam perfeitamente. Afinal, em sua mente doentia, Isabela mereceu cada humilhação. Se ela sofreu, foi por sua própria culpa. Era assim que ele justificava suas ações, afundando-se em uma negação conveniente que o mantinha livre de qualquer sentimento de culpa. Mas o que Pedro Almeida não sabia, o que nenhum deles sequer imaginava, era que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. A vingança de Isabela estava apenas começando. Sentada em sua cadeira de couro giratória, no escritório luxuoso, da Elite Luxo,
Isabela se permitiu um sorriso satisfeito enquanto girava lentamente, saboreando cada detalhe do caos que havia desencadeado. Nada escapava de seu controle. Murilo, sempre eficiente, mantinha-a informada sobre o estrago que se espalhava como fogo selvagem pelas plataformas digitais. A reputação da família Almeida e de Alexandre Belmonte agora estava mais suja do que as cinzas da mansão em que, ironicamente, ela deveria ter celebrado seu 10º aniversário de casamento. Mas naquela noite, em vez de amor e celebração, Isabela recebeu humilhação e traição. E hoje todos eles estavam pagando por isso. A queda deles não era um acaso do destino. Era um plano cuidadosamente elaborado. Um movimento calculado em um jogo no qual Isabela não apenas aprendia as regras, ela as criava. Aproveitar-se da fragilidade da família que a desprezou e do homem que a jogou fora como um objeto descartável não era apenas um prazer. Era um dever. Com um gesto delicado, mas firme, ela alcançou o telefone e ligou diretamente para Murilo. Sua voz soou calma, quase doce, mas carregada da força de quem detém o poder. Está na hora de avançarmos, Murilo. Prepare uma proposta de negócios para o Grupo Almeida e para o Belmonte. Houve um breve silêncio do outro lado da linha, seguido por uma risada abafada de seu braço direito. Ele sabia exatamente o que aquilo significava. E se eles aceitarem? Perguntou ele, a curiosidade evidente na voz. Isabela inclinou-se na cadeira, cruzando as pernas com elegância, os olhos brilhando com uma frieza impiedosa. Se aceitarem, estarão completamente em nossas mãos. A ideia era simples e brilhante. Apresentar a proposta através de uma subsidiária discreta, sem qualquer vínculo aparente com a elite luxo ou com o nome de Isabela. Eles, desesperados para limpar a própria imagem e salvar o que restava dos negócios, não hesitariam em aceitar qualquer oferta lucrativa. E quando o fizessem, cada movimento deles passaria a ser controlado por ela. Ela não queria apenas assistir à ruína deles. Queria que, quando percebessem quem estava por trás de sua queda, fosse tarde demais para escapar. E dessa vez, ninguém a impediria. Isabela ainda saboreava sua breve, porém deliciosa vingança, quando a porta do escritório se abriu sem cerimônia. Eliana entrou com passos firmes e um sorriso de orelha a orelha, irradiando satisfação. Ela já conhecia cada detalhe dos planos meticulosos de Isabela, e pelo brilho em seus olhos, estava mais do que orgulhosa do desenrolar dos acontecimentos. Agora sim, minha amiga, disse Eliana, com a voz carregada de emoção. Estou muito orgulhosa de você. Eu vi de perto tudo o que eles te fizeram passar durante todos esses anos. Isabela ergueu os olhos, observando-a com um misto de gratidão e cansaço contido. Apenas Eliana sabia a extensão de suas cicatrizes, as visíveis e principalmente as invisíveis. Eles te privaram da vida que você merecia, até o filho que você sempre quis ter. Aquele crápula do Alexandre te impediu de realizar esse sonho. A voz de Eliana ficou mais firme com um toque de indignação. Mas agora, Isa, você ainda tem muito tempo. Tempo para reconstruir sua vida e encontrar alguém que te ame de verdade. Alguém que mereça você. Por um instante, as palavras de Eliana penetraram fundo demais. Um filho, um futuro que Alexandre lhe roubara sem hesitar. O gosto amargo da lembrança ameaçou se sobrepor à satisfação da vingança, mas Isabela se recusou a permitir. Vamos tomar um café, você precisa espairecer um pouco, sugeriu Eliana, suavizando o tom, como se percebesse o turbilhão de emoções por trás da fachada controlada da amiga. Isabela assentiu, aceitando o convite. Ambas saíram do escritório e seguiram em direção ao café privativo da empresa,
Um espaço elegante e discreto, reservado para os altos executivos da elite luxo. No entanto, ao se aproximarem da recepção principal, um movimento repentino capturou a atenção de Isabela. Um homem alto, de presença marcante, atravessou as portas de vidro com passos apressados. Seu terno escuro, perfeitamente ajustado, parecia reforçar a imagem de poder e confiança que ele emanava. Mas não foi a imponência dele que fez o coração de Isabela disparar. Foi um pequeno detalhe que ela não poderia ignorar. Do lado direito do seu olho, uma pinta. Marcante, inconfundível. Um choque gelado percorreu o corpo de Isabela. Por um momento, o mundo ao seu redor pareceu se desfazer em câmera lenta. A memória do incêndio veio com força avassaladora. A fumaça, densa, a dor lancinante de suas feridas e então, as mãos firmes que a carregaram para fora do inferno. E aquela pinta. Era ele. Só podia ser ele. Virando-se para Eliana com o coração martelando no peito, ela perguntou a voz quase trêmula: Quem é aquele homem? Eliana franziu a testa, surpresa com a pergunta, mas logo um sorriso travesso surgiu em seus lábios. Você não se lembra? É Rafael Duarte. Sempre foi apaixonado por você desde os tempos do colégio. Mas ao invés dele, você escolheu o idiota do Alexandre, Rafael Duarte. O nome bateu em sua mente como um trovão. O primeiro amor. O garoto que a fazia rir quando tudo ao seu redor parecia pesado demais. O único que, na época, olhava para ela como se fosse o centro do universo. Mas aquele garoto, agora era um homem. Um homem que exalava poder e mistério. Mas na época, seu pai a obrigou a escolher Alexandre, Rafael Duarte. Isabela repetiu em um sussurro quase inaudível, ainda assimilando a revelação. Eliana continuou ignorando o choque visível no rosto da amiga. E quer saber a melhor parte? Ele se tornou um bilionário. Tem mais dinheiro do que os Almeida. E os Belmonte juntos. As palavras de Eliana mal alcançaram Isabela. Sua mente estava presa a outra questão. Se Rafael Duarte estava ali, e se a pinta confirmava suas suspeitas, então foi ele, murmurou Isabela, mais para si mesma. O quê? Perguntou Eliana, sem entender. Isabela parou no meio do corredor, o olhar fixo em Rafael enquanto ele falava com a recepcionista. O mundo ao seu redor parecia desaparecer. Foi ele que me salvou naquela noite. Tudo fazia sentido agora. O toque firme, a sensação estranhamente familiar, antes de perder a consciência. Enquanto todos a abandonavam para morrer em meio às chamas, Rafael voltou para salvá-la. Depois de tantos anos, ele ainda estava ali, de um jeito que Alexandre nunca esteve. Mas o que ele estaria fazendo ali? Porque depois de tanto tempo ele ainda se importava. E mais importante, o que Rafael Duarte queria com ela agora? A recepcionista, após uma breve conversa com Rafael, fez um gesto discreto em direção a Isabela, que estava a poucos metros dali. Ao perceber a indicação, Rafael se virou bruscamente. E naquele instante, o mundo de Isabela parou. Os olhos dele, aqueles olhos, tão intensos, tão profundos, a atravessaram como se estivessem despindo sua alma. Foi ali, sob aquele olhar penetrante, que as últimas dúvidas se dissiparam. Era ele. Não restava mais nenhuma incerteza. Eram os mesmos olhos do garoto do colégio. O mesmo olhar que um dia a fez sentir-se única, especial, amada. Como ela pôde esquecer? Como conseguiu enterrar tão fundo um amor tão verdadeiro? Mas a resposta era simples. Por anos, tudo o que ela desejou foi ser aceita pelo próprio pai. E em nome desse desejo, sacrificou seus sonhos, seu coração e Rafael.
Para se tornar a filha perfeita, aceitou o casamento com Alexandre, o homem que seu pai escolhera para ela. No início, lutou contra aquele relacionamento forçado, mas com o tempo, aprendeu a amar Alexandre, ou pelo menos foi o que se convenceu a acreditar. No entanto, agora, ao encarar Rafael, todo aquele amor puro e intenso da adolescência voltou à superfície com uma força arrebatadora. Era como se uma parte adormecida de sua alma despertasse, de repente, reivindicando o que sempre fora dele. Enquanto Isabela lutava para organizar seus pensamentos, atordoada pela enxurrada de emoções, Rafael começou a caminhar em sua direção. Cada passo dele fazia seu coração bater mais rápido, mais forte, como se quisesse romper as barreiras que ela mesma ergueu ao longo dos anos. Quando ele finalmente parou diante dela, o perfume amadeirado e a presença firme a envolveram como um abraço invisível. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Rafael pegou delicadamente suas mãos entre as dele. O toque quente e familiar fez seu corpo inteiro estremecer. Então, sem pressa, ele inclinou-se e depositou um beijo suave e terno em suas mãos. "Estou de volta, meu amor." A voz dele era grave, mas carregava uma doçura que desarmou todas as defesas que ela ainda tentava sustentar. As palavras, simples e diretas, atravessaram as barreiras do tempo e das mágoas, atingindo o coração de Isabela com uma intensidade avassaladora. Durante anos ela acreditou estar sozinha. Durante anos pensou que ninguém se importaria o suficiente para voltar por ela. Mas ali estava ele, o homem que um dia a amou em silêncio, retornando no momento em que ela mais precisava, e naquele segundo, todas as suas certezas desmoronaram, sem pensar, sem hesitar. Isabela se lançou nos braços de Rafael. O impulso foi tão natural, tão urgente, que suas lágrimas começaram a rolar antes mesmo que pudesse contê-las. "Na verdade, meu coração sempre te esperou." Sua voz saiu em um sussurro quebrado pela emoção. Mas eu estava presa e não conseguia enxergar. Rafael a envolveu com força, como se temesse que, se a soltasse, ela desapareceria outra vez. E naquele abraço, Isabela encontrou um tipo de conforto que não sentia há anos. Um alívio que dissolvia a dor, a solidão e o vazio que Alexandre e sua família haviam deixado. Por um momento, nada mais importava. Nem as humilhações do passado, nem a vingança em curso. Apenas eles dois, finalmente juntos depois de tanto tempo. Ao lado deles, Eliana assistia à cena com os olhos brilhando de alegria. Sem conseguir se conter, soltou um grito entusiasmado, batendo palmas com animação. "Sim, amiga! Chegou a sua vez de ser feliz!" Isabela sorriu em meio às lágrimas ainda nos braços de Rafael. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, fosse possível recomeçar e ser verdadeiramente feliz. O casamento de Isabela e Rafael aconteceu com toda a elegância e sofisticação que um amor como o deles merecia. O cenário era um luxuoso jardim à beira do lago, iluminado por delicadas luzes douradas que dançavam sob o céu estrelado. Apenas as pessoas mais próximas testemunharam aquele momento. Era assim que Isabela queria. Ela não desejava holofotes. Não queria que os Almeida ou os Belmonte sequer sonhassem com a felicidade que ela agora desfrutava. O passado ainda a queimava como uma ferida aberta, e cada detalhe daquela cerimônia discreta fazia parte de um plano muito maior. Um plano que ela não abandonaria. Isabela não quis esperar nem mais um dia. Depois de tudo o que viveu, de todas as lágrimas que derramou em silêncio, ela sabia que Rafael era a escolha certa. Afinal, havia prova de amor maior do que um homem esperar por mais de uma década.
Rafael sempre esteve lá, mesmo quando ela não podia vê-lo, mesmo quando seu coração estava cego pelo desejo desesperado de agradar ao pai. E agora, ao olhar nos olhos dele no altar, não restava mais dúvida. Rafael Duarte sempre fora o verdadeiro dono de seu coração. Mas antes de dizer o sim definitivo, havia algo que Isabela precisava fazer. Na véspera do casamento, em meio ao brilho suave da suíte do hotel onde estavam hospedados, ela tomou coragem para abrir seu coração completamente. Eu preciso que você saiba de tudo, Rafael. Sua voz saiu firme, mas carregada de um peso antigo. Eu não terminei com eles. Não tenho a menor intenção de deixá-los impunes. Eu vou destruí-los, como eles tentaram me destruir. Rafael, que a ouvia em silêncio, aproximou-se, devagar. Seus olhos, aqueles olhos que sempre a fizeram se sentir amada, estavam calmos, mas cheios de algo mais profundo. Compreensão. Ele segurou suas mãos com delicadeza, entrelaçando os dedos aos dela, e depois, em um tom grave e seguro, disse: Eu sei de tudo, meu amor. Eu vi cada humilhação que você sofreu naquela casa. Eu acompanhei seu sofrimento de longe, e isso me corroeu por anos. Mas eu nunca te abandonei. Eu tinha olhos e ouvidos em cada canto daquela mansão. Isabela sentiu seu coração acelerar. A revelação dele a pegou de surpresa. Foi assim que eu soube do seu aniversário de casamento. Foi por isso que eu estava lá naquela noite. Se não fosse por isso... Rafael fez uma pausa, respirando fundo, enquanto um brilho de dor passava por seu rosto. Eu teria te perdido para sempre. Um nó se formou na garganta de Isabela. O homem diante dela não apenas a amava, ele a protegeu mesmo quando ela pensava estar sozinha. Se a vingança vai te trazer paz, então eu vou te ajudar. A firmeza na voz dele não deixou espaço para dúvidas. Aquela promessa selou algo muito maior do que um pacto de amor. Selou a aliança entre dois corações que juntos estavam dispostos a enfrentar qualquer coisa. E assim, enquanto a família Almeida e os Belmonte ainda lidavam com as consequências do escândalo que tomou as redes sociais, Isabela e Rafael agiram. Com a reputação destruída e as finanças em crise, o grupo Almeida e Belmonte aceitaram sem hesitar a proposta de investimento feita por um empresário misterioso, sem jamais suspeitar que por trás da oferta estava Isabela. Mas ela não queria apenas o controle financeiro. Queria destruir o orgulho daqueles que a humilharam. E Rafael, conhecendo seu desejo de justiça, deu o golpe final. Em um movimento calculado e cirúrgico, Rafael fez uma oferta ainda maior para adquirir ações do grupo. Com os recursos ilimitados que possuía, tornou-se o maior investidor individual das empresas Almeida e Belmonte. Agora todo o império que um dia serviu para subjugar Isabela estava nas mãos dela e do homem que a amava. E o jogo estava apenas começando. Já havia se passado um ano desde aquela noite fatídica, a noite do incêndio, que deveria marcar seu 10º aniversário de casamento, mas que, em vez disso, selou o fim de uma vida de humilhação e submissão. Um ano desde que Isabela emergiu das cinzas, não como a mulher quebrada que eles tentaram destruir, mas como alguém mais forte, mais poderosa e pronta para acertar as contas. Agora, o momento perfeito para sua vingança final havia chegado. Notícia estava em todas as manchetes. Alexandre Belmonte e Lara Almeida, o casamento do ano. Era quase cômico. O homem que um dia jurou amá-la agora se unia em matrimônio à mulher que tentou acabar com sua vida. E como se a ironia não pudesse ser maior, Pedro Almeida, o homem que a rejeitou como filha, irradiava orgulho ao celebrar a união da sua preciosa enteada. A mansão dos Almeida e Belmonte estava em festa. A elite da sociedade compareceu, em peso.
brindando, sorrindo e elogiando o casal radiante. O salão principal brilhava sob lustres de cristal, e cada detalhe luxuoso parecia gritar ao mundo o poder e a intocabilidade daquela família. Lara estava deslumbrante em um vestido branco de seda francesa, com um sorriso vitorioso pintado nos lábios. Alexandre, ao seu lado, exibia o mesmo ar arrogante de sempre, como se o mundo girasse ao redor dele. Pedro Almeida e Catarina, a madrasta que nunca perdeu uma oportunidade de menosprezar Isabela, desfilavam imponentes pelo salão, orgulhosos, como se todo aquele espetáculo fosse a coroação de suas vidas perfeitas. Para quem olhasse de fora, era uma noite impecável, um conto de fadas moderno. Mas para Isabela, aquilo era uma farsa nojenta. Ela observava tudo do lado de fora, oculta no carro de luxo de Rafael, estacionado na entrada da mansão. O coração batia firme no peito, mas não era nervosismo. Era a antecipação de um momento que ela aguardou pacientemente. "Tem certeza que quer fazer isso?" Rafael perguntou em um tom calmo, mas firme, enquanto seus olhos pousavam nos dela. Isabela virou o rosto para ele. Não havia hesitação em seu olhar, apenas a determinação inabalável de alguém que finalmente tomaria de volta o que lhe foi roubado. "Eles nunca pagaram pelo que fizeram comigo, Rafael. Hoje, isso acaba." Ele sorriu de lado, admirando a mulher poderosa que ela havia se tornado. "Então vamos dar a eles um motivo para nunca mais te esquecerem." E com essas palavras, ele saiu do carro e estendeu a mão para ela. Quando Isabela desceu, o silêncio pareceu envolver os dois por um instante. Ela estava impecável. O vestido longo em um tom vermelho sangue moldava seu corpo com elegância. Os cabelos caíam em ondas perfeitas sobre os ombros e o brilho de um colar de diamantes, presente de Rafael, reluzia em sua pele. Mais do que a aparência, porém, era a sua presença que comandava a atenção. Ao lado de Rafael, em um terno preto sob medida que destacava sua postura imponente, eles formavam um casal que exalava poder e mistério. Com passos calculados, entraram pela imponente porta da mansão. Som dos saltos de Isabela ecoou pelo mármore polido. As conversas no salão começaram a diminuir em um sussurro crescente, à medida que as pessoas percebiam quem acabava de chegar. E então, o silêncio caiu como uma bomba. Todos os olhares se voltaram para eles. Mas Isabela não se importava. Seus olhos estavam fixos em apenas 4 pessoas: Pedro Almeida, Lara, Catarina e Alexandre Belmonte. Por um momento, ninguém se moveu. O choque estava estampado nos rostos deles, como se tivessem visto um fantasma. Lara, que sorria até aquele instante, perdeu o brilho no olhar. Seu rosto empalideceu e a taça em sua mão tremeu levemente. Alexandre engoliu em seco. Seus olhos se estreitaram ao encarar a ex-esposa que ele pensava ter destruído. Mas foi Pedro Almeida quem reagiu primeiro. "Você..." Sua voz falhou, carregada de incredulidade e irritação. Isabela ergueu o queixo. O sorriso frio em seus lábios não disfarçava a satisfação. "Ora, papai, não vai me dar as boas-vindas? Afinal, eu também sou uma Almeida. Ou você já se esqueceu?" A tensão no salão ficou quase insuportável. As pessoas murmuravam, surpresas pela audácia dela em aparecer ali, e ainda mais curiosas sobre o homem poderoso ao seu lado. Rafael, com sua postura serena e perigosa, apertou levemente a mão de Isabela em um gesto silencioso de apoio. "Você não é bem-vinda aqui." Catarina foi a próxima a se manifestar, sua voz envenenada de desprezo. Mas Isabela apenas riu, uma risada baixa carregada de desdém. "Engraçado. Parece que vocês estão muito felizes por aqui. Tão felizes que até esqueceram que uma de vocês tentou me matar."
Seus olhos faiscaram ao encontrar os de Lara, que desviou o olhar nervosa. Alexandre deu um passo à frente, a fúria brilhando em seu rosto. O que você quer, Isabela? Já não causou problemas o suficiente. Ela se aproximou lentamente, cada palavra saindo clara e cortante. Eu quero o que é meu por direito. Quero que cada um de vocês saiba que eu não estou mais à sombra de ninguém. Nesse instante, Rafael interveio, sua voz grave ecoando pelo salão. A propósito, como maior acionista do grupo Almeida e Belmonte, achei que seria educado me apresentar pessoalmente. O impacto das palavras dele atingiu em cheio. O rosto de Pedro ficou pálido. Alexandre cerrou os punhos. Lara parecia prestes a desmaiar. Isabela sorriu vitoriosa. Vocês sempre me subestimaram, mas agora eu controlo tudo. E com essas palavras, ela selou o destino daquelas famílias e deu início à sua vingança final. Isabela deu um passo à frente, o eco dos seus saltos reverberando pelo salão luxuoso. O silêncio era quase palpável e todos os olhares estavam fixos nela. A tensão no ar poderia ser cortada com uma lâmina. Ela respirou fundo, sentindo o gosto doce da vitória iminente, antes de deixar sua voz ecoar com firmeza e frieza calculada. Exatamente há 1 ano, eu estava em um leito de hospital, ferida, sozinha e humilhada. Tudo porque a noiva aqui presente, seus olhos afiados como lâminas, se fixaram em Lara, que engoliu em seco. Tentou me matar. Um murmúrio de choque percorreu o salão. Alguns convidados se entreolharam, confusos, enquanto outros pareciam não acreditar no que ouviam. Eu fui agredida, humilhada da maneira mais covarde por aqueles que tinham o dever de me proteger. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras penetrarem fundo. Meu próprio pai, Pedro Almeida, e o homem com quem me casei, Alexandre Belmonte. Vocês me esmagaram, me fizeram implorar de joelhos por um perdão que eu nunca devia. E tudo isso para proteger uma criminosa. Lara desviou o olhar, mas Isabela não recuou. Ela continuou. Eu gritei, eu implorei. Disse mais de uma vez que era inocente, mas vocês não me ouviram. Preferiram me tratar como lixo, como se a minha vida não tivesse valor. A cada palavra seu tom se tornava mais cortante, mais afiado, como se cada sílaba fosse um golpe em suas vítimas. Mas olhem para mim agora. Ela abriu um sorriso, frio, seu rosto iluminado por uma satisfação sombria. Eu estou de pé, mais forte do que nunca, e vocês estão prestes a perder tudo. O salão estava em absoluto silêncio. O único som era o da respiração pesada de Lara e do rangido dos dentes cerrados de Alexandre. Isabela ergueu o queixo e sua próxima frase saiu com a frieza de uma sentença de morte. Agora eu sugiro que façam o mesmo. Ajoelhem-se, todos, os 4, e me peçam perdão. Caso contrário, com um simples gesto do meu marido, ela apertou levemente a mão de Rafael. Vocês vão perecer na miséria. Um arrepio percorreu o salão. Os rostos de Pedro, Alexandre, Lara e Catarina empalideceram como se tivessem acabado de ver um fantasma. A humilhação pairava no ar como uma faca prestes a descer. Catarina, sempre arrogante, agora tremia dos pés à cabeça. Lara apertava o braço de Pedro desesperada. Faça alguma coisa. A voz de Lara saiu em um sussurro histérico. Pedro, tentando manter a compostura diante do espetáculo humilhante, avançou um passo em direção a Isabela, mas suas mãos tremiam. Isabela. Minha filha, por que está fazendo isso? Eu sou seu pai. Sua voz soava quase suplicante. Isabela soltou uma risada seca e amarga. Ah, agora o senhor se lembra que tem uma filha? Onde estava esse discurso paternal quando eu estava sangrando? No chão? Sua expressão endureceu.
seus olhos brilhando com uma mistura de dor e fúria. Eu não negocio com gente sem escrúpulos. Ajoelhem-se ou vão perder tudo. A decisão é de vocês. O peso de suas palavras caiu sobre eles como uma sentença de morte. Catarina foi a primeira a ceder. A mulher que tanto se orgulhava de sua posição, que sempre olhava Isabela de cima, agora estava de joelhos no chão frio, com os olhos baixos e as mãos trêmulas. Me perdoe. Sua voz era um sussurro humilhado, e o brilho arrogante em seus olhos havia desaparecido por completo. Lara hesitou por um segundo, mas o medo de perder tudo, o luxo, o poder, a imagem perfeita, foi maior. Com as mãos trêmulas, ela caiu de joelhos ao lado de Catarina. Pedro Almeida, o homem que um dia governou com punho de ferro, olhou para as duas mulheres aos seus pés e sentiu algo que nunca havia experimentado: impotência. Ele sabia que estava derrotado. Lentamente, o magnata orgulhoso dobrou os joelhos. Agora, restava apenas Alexandre. Isabela voltou sua atenção para ele. Seus olhos se encontraram. O dela gelado e impiedoso. O dele aterrorizado. E então, senhor Alexandre Belmonte, vai me pedir perdão ou prefere preencher um currículo para a vaga de copeiro na minha mansão? A provocação bateu forte. Alexandre, sempre orgulhoso, sempre no controle, agora estava à beira de perder tudo. Ele hesitou. Mas não por muito tempo. Porque no final Alexandre sempre amou mais o dinheiro do que qualquer outra coisa. Engolindo o último resquício de dignidade, ele caiu de joelhos, com os punhos cerrados e o rosto queimando de humilhação. Eu te peço perdão, Isabela. Um sussurro de choque percorreu o salão. Alguns convidados soltaram um murmúrio incrédulo, enquanto outros, aqueles que secretamente odiavam a arrogância dos Almeida e Belmonte, riam baixinho, deleitando-se com a humilhação pública. Isabela absorveu cada segundo da cena. Por um ano ela sonhou com esse momento. E agora ali estavam eles, de joelhos humilhados, exatamente como ela esteve um dia. Vocês sempre me subestimaram. Acharam que podiam me esmagar e me esquecer. Ela estreitou os olhos. Mas eu voltei. E agora eu controlo o que vocês mais amam, o poder e o dinheiro. Ela virou o rosto para Rafael, que a observava com um sorriso discreto. Vamos, querido. Já perdemos tempo demais aqui. E com um último olhar de desprezo para aqueles que a traíram, Isabela deu as costas e saiu do salão, de braços dados com Rafael, deixando para trás apenas a poeira da sua vingança consumada. Meses se passaram, desde aquela noite inesquecível em que Isabela finalmente selou sua vingança contra aqueles que a humilharam e tentaram destruí-la. O episódio em que fez Pedro Almeida, Catarina, Lara e Alexandre se ajoelharem diante dela tornou-se um dos assuntos mais comentados na alta sociedade. Alguns a viam como impiedosa, outros aplaudiam sua coragem. Mas para Isabela aquilo não passava de um ajuste de contas, um ponto final em um capítulo doloroso de sua vida. Agora, longe do peso daquele passado sombrio, ela vivia em paz ao lado de Rafael. Ao contrário do relacionamento tóxico que viveu com Alexandre, Rafael a tratava com respeito, carinho e, acima de tudo, com amor genuíno. Em seus braços, Isabela encontrou não apenas segurança, mas também a liberdade de ser quem realmente era, sem medo, sem humilhações, sem precisar se curvar para agradar ninguém. Uma manhã, em sua imponente mansão de frente para o mar, Isabela sentia que algo dentro dela havia mudado. Havia semanas em que seu corpo dava sinais discretos, mas ela, sempre ocupada com suas responsabilidades como CEO e designer, não havia prestado tanta atenção. Porém, naquele dia,
Enquanto o sol banhava a suíte com seus raios dourados, ela olhou para o teste em suas mãos e o coração disparou. Positivo. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Por um momento, ela não conseguiu se mexer. A emoção a tomou de forma avassaladora. Um bebê. Algo que sempre desejou, mas que no passado lhe fora negado de maneira cruel. Lembrou-se com amargura do dia em que, ainda casada com Alexandre, descobriu sua primeira gravidez. Em vez de celebrar com ela, Alexandre reagiu com frieza e desprezo. Ele nunca quis filhos, não com ela. Para ele, a gravidez era um problema que atrapalharia sua imagem e seus planos de ascensão social. Sem que ela soubesse, Alexandre manipulou médicos, forçou decisões, e aquele sonho foi arrancado de suas mãos. Isabela acreditava que nunca mais teria a oportunidade de ser mãe. O trauma daquela perda a perseguiu por anos, alimentando sua dor silenciosa. Mas agora tudo era diferente. Ela estava livre, em paz, e ao lado de um homem que a amava de verdade. Com as mãos tremendo de emoção, ela desceu as escadas à procura de Rafael. Encontrou-o no jardim, admirando a paisagem enquanto falava ao telefone. Assim que ele a viu, percebeu algo em seu olhar. Um brilho novo, uma felicidade que parecia transbordar. Meu amor, aconteceu algo? Rafael perguntou, encerrando rapidamente a ligação e se aproximando. Isabela não respondeu de imediato. Apenas pegou sua mão e, com delicadeza, colocou o teste de gravidez em sua palma. O silêncio entre eles durou poucos segundos, mas a reação dele foi imediata. Os olhos de Rafael se arregalaram em surpresa e logo depois se suavizaram em pura emoção. Nós vamos ter um bebê? Sua voz saiu embargada e um sorriso radiante se espalhou por seu rosto. Isabela assentiu, as lágrimas deslizando silenciosas por suas bochechas. Sim, nosso bebê. Sem conter a felicidade, Rafael a puxou para um abraço apertado, segurando-a como se nunca mais fosse soltar. Ele beijou sua testa, suas mãos acariciando sua cintura de maneira protetora e carinhosa. Você não sabe o quanto isso me faz feliz, Isabela. Eu sempre sonhei em construir uma família com você. As palavras dele preencheram um vazio que Isabela nem sabia que ainda existia. Durante anos, ela achou que jamais seria digna de viver um amor verdadeiro, de ter uma família, de ser feliz sem medo. Mas ali, naquele instante, com Rafael a segurando como se ela fosse o bem mais precioso de sua vida, Isabela entendeu que finalmente havia vencido. Não apenas seus inimigos, mas também as cicatrizes que carregava no coração. Meses depois, enquanto o tempo avançava, a barriga de Isabela crescia, e com ela o amor e a expectativa de uma nova vida. Rafael, sempre presente, fazia questão de cuidar dela em cada detalhe, acompanhando suas consultas, massageando seus pés após longos dias de trabalho e garantindo que cada canto da casa estivesse pronto para a chegada do bebê. Quando Isabela deu à luz, a emoção no coração de ambos transbordou. Rafael segurou o pequeno bebê nos braços e lágrimas escorreram por seu rosto ao olhar para aquele ser frágil, perfeito, fruto do amor que sentia por Isabela. Ela é linda, assim como a mãe. Ele sussurrou, colocando um delicado beijo na testa da filha recém-nascida. Isabela, deitada na cama do hospital, observava a cena com o coração transbordando. Pela primeira vez em anos, sentia-se completa, em paz, cercada por um amor verdadeiro que ninguém jamais poderia arrancar dela. Enquanto segurava sua filha pela primeira vez, prometeu a si mesma que protegeria aquela criança de todo o mal, de toda a dor que ela mesma um dia sofreu. Porque agora, mais do que nunca,
Isabela sabia que era forte e que nada nem ninguém poderia destruir a felicidade que ela construiu com tanto esforço. Finalmente, ela tinha tudo: amor, poder, paz e a família que sempre sonhou. Uma mulher traída, um passado de dor, uma volta triunfal. Isabela foi humilhada, rejeitada e quase destruída por aqueles que deveriam amá-la. Mas ela renasceu das cinzas mais forte do que nunca, e ao lado de Rafael, encontrou o amor verdadeiro e a paz que sempre mereceu. E então o que você achou da vingança de Isabela? Foi justa ou Isabela deveria ter deixado tudo como estava? Deixe sua opinião nos comentários. E fique ligado para mais histórias emocionantes como esta.